A campanha de qualificação para a Copa do Mundo tem sido excruciante para a Nigéria. Uma campanha em que eles encararam a eliminação de frente várias vezes, mas de alguma forma ainda estão na disputa. No vídeo anterior, dissemos que muitas coisas precisam dar certo para a Nigéria estar na Copa do Mundo de 2026. E bem, até agora, parece que essas coisas têm acontecido a favor deles. Mas considerando a quantidade de talento e o número de nomes de superestrelas que eles têm, isso não deveria ser o caso, nunca deveria ter chegado a esse ponto. As atuações deles decepcionaram e nos levaram a analisar outras gerações de ouro que terminaram desse jeito. Estas são as 7 gerações de ouro mais decepcionantes da história do futebol. Claro, vamos começar com a Nigéria, com jogadores como Victor Osimhen, Ademola Lookman, Calvin Bassey, Samuel Chukwueze, Alex Iwobi, Victor Boniface, Taiwo Awoniyi e muitos outros grandes nomes. O futebol nigeriano está atualmente no melhor momento de sua história, então seria de se esperar que a Nigéria estivesse voando alto em todos os lugares, mas eles têm sido bastante decepcionantes. Eles não se classificaram para a Copa de 2022 e agora seguem o caminho mais longo rumo a 2026. Nesse período, também não conquistaram o continente. Ficaram em terceiro na Copa Africana de Nações 2019, caíram nas oitavas em 2021 e perderam a final em 2023. Com um elenco tão forte, a Nigéria não deveria passar mais de uma década sem títulos, nem perder 2 Copas do Mundo seguidas. Quero dizer, mesmo com a Copa do Mundo tendo sido expandida para acomodar mais seleções, a Nigéria ainda está tendo dificuldades para se classificar. Isso é ruim, assim como a Inglaterra. Esses caras tiveram 2 gerações de ouro e ambas foram realmente decepcionantes. Nos anos 2000, a Inglaterra ostentava alguns dos melhores jogadores do mundo. Michael Owen, Steven Gerrard, Frank Lampard, John Terry, Paul Scholes, Wayne Rooney, Gary Neville, Ashley Cole, Rio Ferdinand e David Beckham eram alguns dos nomes daquela seleção inglesa, todos no auge de suas carreiras. Mas não só eles nunca ganharam nenhum troféu, como também costumavam decepcionar muito nos torneios. Eles só chegaram até as quartas de final nas Copas do Mundo de 2002 e 2006 e em 2010 foram eliminados nas oitavas de final. O desempenho deles nas Euros foi ainda pior. Eles não conseguiram sair da fase de grupos na Euro 2000, foram eliminados nas quartas de final em 2004 e nem sequer se classificaram para a Euro 2008. Após a aposentadoria dessa geração, uma nova geração de ouro surgiu por volta de 2017. Apesar de chegar às semifinais da Copa do Mundo e a 2 finais seguidas da Euro, ainda não conquistou um grande troféu, o que segue sendo decepcionante. A Inglaterra não vence desde 1966, o que é vergonhoso, mas não é a única seleção europeia nessa situação. Você consegue adivinhar quem são os outros? Dê seu palpite nos comentários, em breve veremos se você acertou. Enquanto estiver por lá, se ainda não for inscrito no canal, faça isso agora mesmo para nunca perder nosso conteúdo incrível. Agora vamos falar sobre Costa do Marfim. Entre o final e o início dos anos 2000, a nação da África Ocidental revelou muitos talentos, como Didier Drogba, Yaya Touré, Didier Zokora, Kolo Touré, Salomon Kalou, Javinho, Emmanuel Eboué e outros astros. Com esses jogadores, classificaram-se para as Copas de 2006, 2010 e 2014, mas nunca passaram da fase de grupos. Eles também não conseguiram trazer o troféu da Copa Africana de Nações para casa desde 1992, chegando a sofrer uma derrota muito chocante na final para a Zâmbia em 2012. Curiosamente, foi depois que algumas das superestrelas da geração de ouro se aposentaram que a Costa do Marfim conquistou o troféu em 2015. Nessa época, Drogba, Ebo e Zokora já estavam aposentados, então a geração não era mais de ouro. No máximo era uma geração de prata. Outro país que merece estar nessa lista é a Argentina. Na década de 2010, eles tinham talvez o time mais recheado do futebol mundial. Di Maria, Higuaín, Agüero, Mascherano, Zabaleta, Tevez, Otamendi, Milito, Pastore e, claro, Lionel Messi, que já era o melhor jogador do mundo na época. Mas eles simplesmente não conseguiam conquistar títulos. Chegavam às finais, mas nunca encontravam uma maneira de vencer. Chegaram à final da Copa do Mundo de 2014 e às finais da Copa América em 2015 e 2016, mas não ganharam nenhum troféu. Pode parecer duro dizer que um time que sempre chegava às finais foi decepcionante, mas esses são os padrões da Argentina, ainda mais pela quantidade de estrelas globais daquela geração. De qualquer forma, logo depois que a maioria dos craques se aposentou, a Argentina voltou a dominar o futebol mundial, mas a geração de ouro já tinha acabado.
Quando venceram a Copa América em 2021, encerrando 28 anos sem títulos, Higuaín, Tevez, Mascherano, Zabaleta, Melito e Pastore já não estavam, então não era mais a geração de ouro. Lembra que falamos de outras nações europeias na lista? Uma delas é a França. Eles vivem uma geração de ouro, com jogadores brilhantes que venceram a Copa do Mundo em 2018 e foram finalistas em 2022, diferente da geração de ouro anterior, que foi decepcionante. Eles tiveram uma geração de ouro nos anos 2000 com jogadores como Henry, Trezeguet, Pires, Vieira, Ribéry, Malouda e Anelka, mas não corresponderam às expectativas. Eles foram eliminados na fase de grupos na Copa de 2000 e 2 Euro 2008 e Copa de 2010. Eles tiveram dificuldades para se classificar para a Copa de 2006, precisando que Zidane e outros veteranos saíssem da aposentadoria para ajudar. Eles foram à final do torneio, mas perderam para a Itália. Felizmente, logo surgiu outra geração de ouro em 2016, com novas superestrelas levando o país a um domínio. Vamos falar sobre Portugal agora. Eles tiveram uma geração de ouro no início dos anos 2000 com jogadores como Figo, Deco, Ricosta, Ricardo Carvalho, Maniche, Simão e um jovem Ronaldo, mas não conseguiram conquistar nenhum título. Eles chegaram à final da Euro 2004 que sediaram, mas acabaram perdendo para a zebra Grécia. Essa foi a maior decepção de todas. Agora Portugal está em outra geração de ouro que também tem sido bastante decepcionante. Sim, ganharam a Liga das Nações, mas com esse time deveriam conquistar Copas do Mundo e Euros. Costuma-se dizer que Portugal pode montar 3 times titulares fortes diferentes, é assim que eles são bons. Mas eles foram eliminados nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2018 e da Euro de 2020, e nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022 e da Euro de 2024. Curiosamente, foi no meio das 2 gerações de ouro deles que conquistaram seu primeiro troféu. Eles foram mal na Copa de 2014, caindo na fase de grupos, mas 2 anos depois venceram a Euro pela primeira vez. Figo, Deco e Manek já tinham saído, mas Bruno Fernandes, Rafael Leão e João Cancelo ainda não haviam chegado. Assim, a seleção estava em uma fase de transição que, ironicamente, segue como o período mais bem sucedido da sua história. Na verdade, poucas gerações douradas decepcionaram tanto quanto a da Bélgica. Esses caras tiveram uma geração dourada entre 2013 e 2022, quando contavam com alguns dos melhores jogadores do mundo. Eles contavam com Hazard, De Bruyne, Lukaku, Courtois, Dembélé, Kompany, Vertonghen, Vermaelen, Benteke, Fellaini, Alderweireld e outros craques, mas não conseguiram converter isso em títulos. Eles lideravam o ranking da Fédération Internationale de Football Association e venciam as eliminatórias, mas vacilavam nas competições principais. Eles chegaram às quartas de final da Copa do Mundo de 2014 e ficaram em terceiro lugar em 2018, mas em 2022, que era considerado o último ano da geração de ouro, não conseguiram passar da fase de grupos. Eles chegaram às quartas de final na Euro 2016 e 2020, mas pioraram após a aposentadoria de alguns grandes nomes, sendo eliminados nas oitavas em 2024. Ainda surpreende muitos torcedores que a Bélgica nunca tenha vencido um troféu, mesmo com tantas superestrelas. Eles nem têm um troféu da Liga das Nações. Você acha que há mais gerações douradas decepcionantes? Qual você acha mais decepcionante? Conte nos comentários. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Ative também as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau.